Ok, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um livro muito bacana, que é o livro do Hélio Couto, Ressonância Harmônica. Ontem eu falei sobre o arquétipo da águia ligado a negócios e a vendas. Se você não assistiu, assista, é o penúltimo vídeo. E eu faço questão que você assista, porque muitas pessoas estão errando nos seus negócios, nas suas vendas. E o arquétipo da águia tem uma explicação muito importante e impactante para que você possa refletir e entender as coisas e as frentes de negócios. Mas vai lá assistir, beleza? Porque hoje eu vou falar sobre esse livro aqui que me ajudou bastante. Desde 2016, 2017, esse livro chegou para mim através do Hélio Couto. E como eu disse aqui, o nome do livro, Ressonância Harmônica, porém eu não vou especificar isso. Posso dizer para você que a ressonância harmônica me ajudou bastante, mudou a minha vida bastante, entre catarses e sucessos. Várias coisas aconteceram por conta da ressonância, mas eu não vou entrar no parâmetro da ressonância em respeito ao Hélio Couto, porque eu posso falar algo indevido aqui. Tem muitas pessoas que falam sobre a ressonância. O que eu posso dizer é, me deu resultado, ponto. Beleza? E tem muitas pessoas que falam sobre a ressonância. Eu prefiro não falar em respeito ao Hélio, não que as outras pessoas não respeitem, porque eu tenho um receio de prejudicar o trabalho. Eu tenho um receio de falar algo errado, inapropriado, ou que prejudique o trabalho que vem sendo feito há anos. Que o Hélio vem fazendo há muitos anos, desde 2012, cara. Nós estamos em 2025. Então você tem um trabalho aí de mais de 13 anos só de ressonância que eu percebi, mas só de vídeos, só de vídeos do Hélio, só de vídeos divulgando a ressonância, falando sobre os temas que ele fala. Eu já fiz os cálculos que dá mais de 13 anos, não é isso? Fora mais de não sei quantos anos de pesquisa, fora mais não sei quantos anos de atendimento, beleza? Eu tô falando dos vídeos que eu peguei na plataforma dele, porque antes era no YouTube, e por conta de má interpretação, por conta das pessoas usarem isso de forma errada, você percebe? Fazendo os cálculos, tem mais de 20 e poucos anos, ou mais de 10 anos, vamos falar assim, mais de 10 anos, quase para 15 anos só de vídeo, fora livros, fora pesquisa de mais de 50 anos, muito mais de materiais, de blog, muitas outras coisas. Mas esse livro de fato mudou a minha vida. Por quê? Porque esse livro ele fala tanto da ressonância harmônica de forma detalhada, e eu não vou falar sobre isso aqui, mas ele fala sobre os arquétipos vivenciados, que tem muito a ver com as coisas que eu vim passando com a evolução, que tem a ver com aquele vídeo de ontem, e que tem a ver com o vídeo que eu falei sobre arquétipo e dinheiro, tá? E foi daqui que surgiram várias bases, foi daqui que surgiram vários testes que eu fiz para chegar aos resultados que eu cheguei hoje. Eu lembro muito bem que eu falei no outro vídeo, no primeiro vídeo que eu falei sobre arquétipo, que eu disse o seguinte, cara, eu não saio falando quais são os arquétipos que eu utilizo. E se eu falar que eu utilizo, eu digo assim, tá? Que eu acesso a energia. E que acesso a energia para o meu objetivo. Objetivo empresarial, objetivo de vendas, objetivo da comunidade network, tá? Porque tudo é arquétipo, já começa daí. Se eu falar, são aqueles que são mais comuns, e são aqueles que tem pouca, não é que tem pouca interferência na vida das pessoas, é que dá uma interferência positiva muito mais rápida na vida das pessoas do que uma interferência negativa muito mais rápida. Vamos dizer assim, eu não estou falando de forma correta, eu estou falando de uma forma que ajude a sua interpretação, beleza? Estou falando dessa forma para ajudar na sua interpretação. Daí é que eu geralmente não digo quais são os arquétipos que eu estou utilizando.
Principalmente os arquétipos poderosos, que eu acesso a energia, que acessa a minha energia. Porque dá para sentir, dá para vivenciar. E você pode ficar com a interrogação aí, com duas proposições. A primeira proposição é acreditar em mim, a segunda é não acreditar. E eu trago uma terceira proposição. São os arquétipos poderosos que você acha que é, ou que você pode achar, não estou dizendo você, só você, as outras pessoas que assistem, tá? Num formato geral, por causa do modismo que falaram sobre arquétipo, por causa do modismo de falar sobre arquétipos poderosos tão comuns que você vê na internet, aqui no YouTube até aqui no YouTube. Então daí eu evito falar, por conta de que por muito modismo, as pessoas se prejudicaram nos arquétipos que elas escutaram. Muitas pessoas se prejudicaram porque tem um arquétipo poderoso que acessar essa energia requer entender que você entra numa frequência de desafio, você entra numa frequência e nem todo mundo está preparado para isso. Teve um cara que fez um vídeo sobre o arquétipo da águia, por exemplo, que foi o que eu falei ontem, que ele falou, cara, eu tive que sair dessa energia porque era uma energia que eu comecei a lidar. O rapaz tá cheio de coisa aqui, ó. O pessoal que limpa colocou coisas aqui. Era uma energia que me colocou, ele falando, me colocou numa frequência tão poderosa que eu comecei a lidar com pessoas que eu não imaginaria que eu ia lidar. E é isso mesmo, tá? E ele não aguentou esse processo porque não era um processo que estava dentro do objetivo dele. Então ele desacessou essa energia, buscou uma energia melhor para ele, que foi melhor para ele no objetivo. Então, existe o objetivo que precisa ser muito claro. Existe aonde você quer chegar, né? Existe o seu dia a dia. Existem vários aspectos, porque é uma energia primordial. E nessa energia primordial, sabe a história do ator? Por exemplo, o ator, ele vai lidar com o personagem, ou a personagem, beleza? Então esse ator, que vai lidar com essa personagem, ou o personagem, que dá no mesmo aqui, tá? Ele entra numa frequência arquetípica, cara. É necessário que ele entre numa frequência, ele vai ser um ator que vai representar um papel na novela ou no filme que ele é empresário, ele precisa entrar no arquétipo do empresário. E dentro do arquétipo do empresário tem um outro arquétipo que pode ser o arquétipo do governante. Ou dentro do arquétipo do governante vai ter associado um acesso de energia sobre um outro arquétipo. Aí eu já trago um pouco do Carl Jung e os seus 12 arquétipos, porque nesses 12 arquétipos principais tem um vou chamar assim, não estou falando que é assim, vou chamar assim para facilitar pedagogicamente o que a gente está conversando aqui, os subarquétipos. E daí que diz assim, o arquétipo, deixa eu ver aqui, tá? O arquétipo do grande empresário, do mega empresário, ele está debaixo do arquétipo do governante, em muitos casos. O arquétipo do número 1, ele está no arquétipo da liderança. Então, às vezes, o arquétipo da liderança pode estar dentro do arquétipo do governante. Tem os arquétipos dos animais, e esse livro fala muito de todos os arquétipos, de vários exemplos de arquétipos, sejam eles animais, coisas, objetos, certo? Fala de vários arquétipos associados à cultura greco-romana, porque são arquétipos, são energias primordiais, e se você acessa a frequência, a questão é que com o passar do tempo, você começa a adquirir elementos dessa frequência. E o grande lance está aí. Por mais rápido possível você for para a frequência positiva do arquétipo, nesse acesso, mais coisas positivas começam a acontecer para você ao longo do tempo. Por exemplo, tiveram arquétipos que eu acessei até como teste em pesquisa, que no início foi muito isso, para poder entender de fato, e que as coisas aconteceram em horas. Outros arquétipos acessados à energia, as coisas aconteceram de uma manhã para a noite, de noite. Outros arquétipos, no outro dia dava para sentir situações que tinham a ver com o arquétipo. Não é magia, é frequência. Tá? Você acreditando ou não.
Em outros casos, o arquétipo não foi acessado. Em outros casos, o arquétipo demorou um mês, ou coisa, para você sentir que você está dentro da energia, ativado na energia do arquétipo. E você vai sentindo com o passar do tempo, as coisas, a forma, tudo que tem a ver com aquilo que você quer. Sabe aquela história de haja como se já fosse? Mais ou menos isso. Quando se trata do que eu ia falar antes, quando se trata do arquétipo relacionado a animais, é legal você perceber que você pode associar, e tem especialistas aqui no YouTube que falam sobre isso, não sou eu, tá? É legal que você pode associar tanto a questão do estudo das características arquetípicas, quanto do estudo das características xamânicas. Certo? Mas por quê? Porque a impressão que eu tenho é que na características xamânicas você consegue pegar o abstrato do arquétipo como se fosse a parte espiritualizada do arquétipo. Vamos falar assim para ficar mais fácil a compreensão. Quando você vai para a parte, como é que eu posso falar? Para a parte arquetípica de fato do animal, do arquétipo animal, seja ele águia, qualquer animal, você está indo para o princípio das características primitivas desse animal, instintivas desse animal, que tem um lado positivo e um negativo. Porque a luz precisa ter sombra e a sombra precisa ter luz. Mas o que tem a ver com sua comunidade? O que tem a ver, aliás? Se inscreve, porque muita gente assiste até o final e não se inscreve no canal. Se inscreve aí, ajuda o nosso crescimento. O crescimento da nossa comunidade. O que tem a ver com a comunidade Hub, Club Network? Tem tudo a ver. Eu vou dar um exemplo muito prático, tá? Isso eu posso falar. Eu criei 3 modalidades no clube. Eu criei a modalidade do Lobo Alfa. Esse tem um valor de investimento de R$5.000. Eu criei a modalidade intermediária, que esse é mais acertado para que você seja do grupo, que é 12 vezes de 258,25. Isso mesmo, 12 vezes de 258,25. E tem a modalidade que é padrinho do grupo, que esse custa R$3.500. Cada um tem as suas características e o intermediário bate no... E o intermediário ele traz características de R$5.000 e de R$3.500. A diferença é que ele tem um investimento de 12 vezes de 258,25. 258,25. Certo? Mas eu trago um arquétipo aí, o lobo. Porque o lobo favorece a liderança, o lobo favorece o network. É um arquétipo. A criação do grupo, a criação da comunicação. Isso é um arquétipo. E debaixo desse arquétipo, o network pode ser formado de uma maneira gigantesca para que você possa atingir o outro nível. Não à toa, eu coloquei a ideia do podcast. Eu acho que é o único grupo de network que tem um podcast, é o meu. E se tiver outro é porque pegou a minha ideia. E nesse grupo de podcast, para alavancar a sua marca, alavancar você no mercado, atrair pessoas de mercado para você, atrair novos clientes, faturamento, para que você possa atingir os objetivos que sua marca exige, que sua marca quer e que você sonha para sua marca, que é se transformar numa marca exponencial. Inclusive, a gente já está pensando em abrir um clube para o Brasil todo, justamente para favorecer se você quiser fazer negócios fora do seu estado. E quem quiser fazer negócio com o seu estado e com você, inclusive, já está dentro do grupo. Ah, tá. Se você quiser saber mais informações, pode vir aqui para o link. Enquanto isso, fica aqui com a gente. Então, existe um significado. E esse livro aqui, como ele fala, por exemplo, ele fala de arquétipos positivos e fortes, mas antes, ele também traz arquétipos negativos e fracos, que às vezes as pessoas utilizam no seu dia a dia e não sabem. Ele traz as características disso. Então, por exemplo, banana, né? Cigarro, você tem vários arquétipos, coelho, você tem vários arquétipos que eles são considerados negativos e que pode prejudicar o seu processo e que muita gente até utiliza, tá? Muita gente até utiliza na geladeira como imã esses arquétipos negativos. Já pensou
te utilizasse como um imã, mandasse fazer um imã de um arquétipo positivo e colocasse na geladeira para vivenciar aquilo todo dia, acessar aquela energia, porque pode ter quadro, pode ser tela de WhatsApp, tela de bloqueio, tela inicial, pode ser chaveiro, tudo do arquétipo dentro do objetivo que você quer. E pode ter quantos arquétipos você possa acessar e queira acessar, desde quando um cria um elemento com o outro para o seu objetivo ou compense o lado sombra do outro. Porque também tem arquétipo que vai anular o outro. Por exemplo, quem pega um arquétipo animal de alta cadeia alimentar, vai anular os outros que são menores. Ou vai complementar. Beleza? E daí ele traz arquétipos positivos também, que são arquétipos que não necessariamente são animais, como as pessoas falam muito sobre animais, arquetípicos animais. E ele traz arquétipos que são muito positivos, que são coisas, ou objetos, ou natureza. Árvore, por exemplo, aquário. Tudo arquetípico, porque você vai olhar e vai acessar a energia. Vai ter uma interpretação energética, não precisa você saber o que é. É só olhar, ficar olhando, e você vai ter uma interpretação energética, ou só vivenciar, e você vai ter a própria interpretação energética da vivência. Chama, chapéu, charuto, chifre. Então tem várias coisas que não são só relacionadas à questão animal, tá? Tem várias coisas que estão relacionadas a coisas de que as pessoas utilizam sem saber se é certo, sem saber se é errado, sem saber porque não está dando resultado na vida às vezes. Não está dando o resultado que você quer na vida, justamente pelo fato de você utilizar os arquétipos errados na sua casa. Vai na casa de pessoas prósperas, de pessoas ricas, de todos os níveis. Eu não estou falando só de dinheiro, tá? Estou falando de todos os níveis. Vai na casa dessas pessoas e começa a observar os arquétipos que tem. Desenho de quadro de diamante, ou um diamante, ou ele utiliza, ou ela, um diamante, né? Você pode encontrar outros quadros de coisas que revigoram o magnetismo, porque é magnetismo. A palavra certa é essa, a frequência de magnetismo. Revigora um magnetismo bastante positivo para casa. As cores, a cor de roupa que a pessoa utiliza, tudo isso é arquetípico. Mas vai também na casa de pessoas que estão negativas, depressivas, que às vezes a depressão não está nem no fato do dia a dia, está na frequência arquetípica que ela acessa todos os dias. Vai na casa dessas pessoas. Vai na casa das pessoas com menos condições, com mentalidade de pobreza. Veja como elas se vestem, inclusive no dia a dia, inclusive para resolver coisas do dia a dia. Tudo isso está explicado aqui. Eu não estou dizendo que são má pessoas, que está errado, que está certo. Estou falando de análise, de reflexão e de observação. Tudo isso está nesse livro aqui, que eu indico para vocês procurar saber como adquirir, tá? Pelo Hélio Couto, cara que mudou a minha vida e mudou a vida de várias pessoas. Mudou realmente a minha vida. Você pega o Éder de 2014, 2013 para cá, inclusive fisicamente, totalmente diferente. Inclusive pela ressonância harmônica, além dos livros, pela ressonância harmônica. Eu já li esse livro, eu já li um chamado... Poxa, alguma coisa ligada à prosperidade. Eu já li o Mentes Informadas, que também é muito bom. Você já leu algum livro do Hélio? Coloca aqui nos comentários. Você já fez a ressonância? Também coloca aqui nos comentários, tá? E daí é um livro que eu indico para vocês. Porque no final do livro, ele também traz quais são as aplicações que esses arquétipos ajudam e apoia no processo. E também ele traz os resultados das pessoas que fizeram tanta ressonância quanto utilizar esses arquétipos, porque o arquétipo também pode ser pedido na ressonância, o acesso da frequência pode ser pedido. Eu não vou entrar aqui a fundo falando sobre a ressonância, porque você tem que estudar o Hélio para você saber o que é a ressonância, beleza? E daí você... E aí, Éder, o que você quer dizer com tudo isso? É que para negócio, para vendas, arquétipo é poderoso.
pode dar muito bom negócio, pode dar péssimo negócio se você não souber o que está utilizando. Pode te ajudar no marketing da sua empresa se você souber o que está utilizando. Pode construir novas frequências de relacionamento se você souber o que você quer e qual o arquétipo acessar para isso. Então, para o seu negócio, para a venda, ele é bacana. Para o meu negócio, funciona demais. Então, é só você saber o seu objetivo central e os seus objetivos gerais, na verdade, o objetivo geral e específico, e daí você vai construindo essas energias arquetípicas a ponto de vivenciá-la. A única coisa que eu digo é cuidado com quem você estuda na internet sobre, e cuidado na hora de acessar, porque na hora de acessar acontecem coisas que você precisa estar atento. Por isso a pesquisa sempre, você está sempre pesquisando o que acontece quando você acessa essa energia, porque é poderosa, seja de qualquer arquétipo, até porque você vive debaixo de vários arquétipos e já está sendo influenciado sobre esses arquétipos. Então toma cuidado, porque de forma consciente é totalmente diferente de forma inconsciente. Quando você acessa o arquétipo, você começa a ter consciência que você acessou. Por isso é legal características positivas imediatas. Quando você está inconsciente, você vai ter as atitudes. E quando você está inconsciente, você não percebe que você está debaixo de vários arquétipos te influenciando o tempo todo. Agora, quando você está consciente, as coisas ganham um risco positivo e um risco negativo. Só depende de como você vai utilizar isso. Perfeito? Então esse era o livro que eu queria falar de hoje. Estava pensando em falar desde o início da semana. Ele já tem muito tempo na minha mão. Ele é um livro que de vez em quando eu volto para dar uma lida nele, em alguns aspectos importantes que eu quero ler. E eu consegui, com o passar do tempo, criar os meus movimentos arquetípicos, os meus símbolos arquetípicos que dançam no meu inconsciente, vou dizer assim, e que transformam minha vida para o positivo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Conte comigo no mínimo para a frente. Éder Ramos, valeu, tchau, tchau.